Oi gente, tudo bem? Bom, então para concluir o mês de junho, o terceiro livro que eu li foi O Crime e Castigo do Dostoiévski. Eu já tinha lido esse livro há muito tempo, por essa edição aqui da Biblioteca Folha. Até eu encontrei aqui um calendário de 1998, que talvez tenha sido o ano que eu li esse livro, né? Então realmente faz bastante tempo. Eu resolvi reler por dois motivos. Primeiro que pela editora 34, que está através da coleção Leste fazendo as traduções direto do russo, né? E outra que foi para participar do debate lá no Fórum Literário de Pontos e Vírgulas, que sempre tem as suas leituras, a leitura oficial do mês, mas e tem os desafios, né? A Denise propôs a leitura conjunta, convidou para quem quisesse ler com ela, né? E você lê um livro discutindo com outras pessoas acaba tornando sempre a leitura mais proveitosa, né? Bom, o Dostoiévski, ele viveu entre 1821 e 1881 e ele é um dos principais representantes da literatura russa do século XIX, que é a literatura de lá que a gente conhece, né? Pelo menos acho que a maior parte das pessoas tem como referência a literatura russa dessa fase, né, desse período. E ele sempre teve uma vida bastante conturbada. Com 7 anos ele perdeu a mãe vítima de tuberculose. Na sua vida adulta ele sempre esteve às voltas com dívidas que acabaram que nunca foram totalmente pagas, né? E além de tudo isso ele sofria de epilepsia, que é uma doença sempre carregada do seu estigma, né? Sempre vista até hoje com certo preconceito. E eu acho que todos esses elementos a gente acaba encontrando na obra dele, tá? Inclusive nessa daqui, no Crime e Castigo, a gente acaba encontrando ali relação, referência à morte da mãe dele, dívidas, né? A gente consegue encontrar isso aqui. Eu acho que não tem escritor melhor que o Dostoiévski para descrever, para criar personagens assim perturbados, né? E eu acho que entre todos os personagens dele, o mais perturbado, pelos que eu li até agora, é o Raskolnikov, aqui do Crime e Castigo. Do que fala esse livro? O Raskolnikov, ou Rod, que é o apelido dele, é um estudante de direito que está massacrado ali pela pobreza e acaba se vendo obrigado a abandonar os estudos. Enquanto isso, a mãe dele, que está lá no interior, é viúva, junto e vive com a irmã dele, estão fazendo das tripas coração para que ele não tenha que abandonar os estudos. E ele recebe uma carta da mãe falando que a filha vai se casar, e à medida que ela vai descrevendo esse noivo, ele vai percebendo que se trata de uma pessoa extremamente detestável, uma pessoa muito vaidosa, orgulhosa, e que está se casando ali com ela e colocando a situação como se ele estivesse fazendo um favor de estar casando com ela e colocando como se a família inteira devesse se ajoelhar aos seus pés e viver para servi-lo por conta dele estar se casando com ela. Bom, ou seja, e ele percebe que a mãe meio que está empurrando a filha para esse casamento e a filha está consentindo com isso e estão fazendo isso em sacrifício a ele, né? Para que ele possa continuar estudando, numa esperança de que o noivo vá ajudar a custear os estudos, né? Melhore um pouco a situação. E isso vai deixando o Raskolnikov cada vez mais perturbado, cada vez mais angustiado, e ele acaba recorrendo a uma velha agiota, empenhando alguns objetos de família. E essa velha agiota, ou usurária, né? Eu aprendi essa palavra lendo esse livro. Ela é uma pessoa implacável na cobrança de suas dívidas. Então venceu lá a nota e ele não tem como pagar, e aquela situação cada vez mais agoniante, ele não sabe o que faz, vai receber a visita da mãe, ele acaba planejando matar a velha, tá? Isso aqui não é spoiler, tudo isso acontece logo no início do livro, e o livro chama Crime e Castigo, né? Quer dizer, algum crime vai acontecer. Então ele planeja assassinar a velha, que ele considera nociva à sociedade, e mata ela, dá uma machadada na cabeça dela. Só que o que acontece? Quando ele comete esse crime, acaba que a irmã dela acaba entrando na casa nesse momento, né? E é uma pobre coitada que vive explorada
pela velha, e ele se viu obrigado a matar a irmã da velha também, porque acabou presenciando o crime, né? Bom, então a partir daí, então esse é o crime, e a partir daí a gente vai ter o castigo do Raskolnikov. E a gente vai perceber que nem sempre o castigo consiste em você ser pego ou ir para cadeia ou, enfim, sofrer as penas assim do seu crime, né? Então, toda aquela angústia que ele vai sofrer a partir de então, todo aquele medo, aquela expectativa que se vive a todo momento de ser pego, né? Tudo que a pessoa fala, ele acha que é uma referência àquele assassinato. A gente vai realmente entrar na cabeça do personagem e sofrer esse castigo junto com ele, né? Que é essa angústia que ele vai viver. Eu não digo nem que é remorso ou culpa. Eu não sei se ele chegou a sentir isso, mas o medo de ser pego realmente, a vergonha que isso implica, né? E todo pensamento, toda angústia, toda agonia que está em volta disso. Bom, eu vou ler algumas frases aqui para falar dos outros personagens, né? Eu conheço Rodion há 1 ano e meio, carrancudo, sombrio, soberbo e altivo. Ultimamente anda cismado e hipocondríaco. É magnânimo e bom. Não gosta de externar seus sentimentos e antes prefere uma crueldade a fazer falar o coração. Nunca tem tempo para nada. Tudo o atrapalha, mas vive deitado sem fazer nada. Não faz galhofa e não porque lhe falte graça, mas é como se não lhe restasse tempo para semelhantes futilidades. Não ouve até o fim o que os outros falam. Nunca se interessa pelo que todos os outros estão interessados em dado momento. Tem um conceito terrivelmente alto de si mesmo e parece não deixa de ter certo direito a isso. Essa fala é do Razumikin, que é o melhor amigo dele, é um estudante também, e ele é uma pessoa, assim, um personagem que eu gostei muito, porque ele é muito puro, ele é muito inocente, até certo ponto ingênuo, né? Porque até o final ele acredita na inocência do seu amigo, né? Contra todas as evidências, mas ele acredita que ele não seja culpado. Bom, outra frase aqui. No artigo dele, todos os indivíduos se dividiriam em ordinários e extraordinários. Os ordinários devem viver na obediência e não têm o direito de infringir a lei, porque eles, vejam só, são ordinários. Já os extraordinários têm o direito de cometer toda sorte de crimes e infringir a lei de todas as maneiras, precisamente porque são extraordinários. Essa fala é do Porfírio, que é um investigador que ele está citando um artigo que o Raskolnikov tinha escrito 2 meses antes do crime e tinha sido publicado numa revista. Esse investigador, ele desde o começo, ele está totalmente certo da culpa do Rodion. Ele sabe que foi ele que cometeu o crime, mas não tem provas contra ele, não tem como ele provar. E as cenas em que os dois estão debatendo, eu acho que foram as melhores do livro, porque é uma espécie de caça de gato e rato psicológica, né? O Porfírio ele é extremamente inteligente no seu ataque e o Raskolnikov na sua defesa. Mas o Porfírio ele vai induzindo ele vai colocando coisas ali que você fala, não, ele vai acabar falando, ele vai acabar confessando, mas ele não confessa, ele consegue se controlar. Então as partes dos dois eu achei bem legais, né? E assim, essa frase do Rodion, eu não matei uma pessoa, eu matei um princípio. Porque realmente o que ele citava naquele artigo, que foi o que ele levou para aquele crime que ele cometeu, é que a velha era nociva à sociedade, ela merecia morrer. E a algumas pessoas era dado esse direito, que são os extraordinários. E aos ordinários só cabia morrer e acatar aquilo que os extraordinários decidissem, né? Então, isso é uma maneira que ele encontrava meio que para justificar o seu crime, né? O toco de vela há muito se extinguia no castiçal torto, iluminando frouxamente naquele quarto miserável um assassino e uma devassa, que se haviam unido estranhamente durante a leitura do livro eterno. A devassa, no caso, é a Sônia, uma garota de seus 18 anos com quem o Rodion acaba se envolvendo,
E ela também é uma pessoa oprimida pela pobreza extrema, ela fica órfã de pai, o pai era alcoólatra e deixa com ela uma madrasta tuberculosa com 5 meios irmãos, 5 filhos do pai com essa mãe. E ela acaba tendo que sustentar todos eles. E a única forma que uma pessoa de dizer que uma menina de seus 18 anos consegue encontrar para se sustentar é a prostituição. E a Sônia é uma personagem também muito interessante e a figura dela acaba sendo a personificação da, vamos dizer assim, da redenção, né? A chance, o Raskolnikov acaba vislumbrando ali uma chance de redenção, de reparação através da figura da Sônia. Bom, então esse livro é de 1866, ele não é um livro difícil. Mas os livros do Dostoiévski, eles têm um certo estigma de serem livros difíceis porque são considerados, o estilo dele, romances de ideias, né? Em que a ação é o que menos importa. É aqueles livros em que a ação é mais psicológica, né? Mas de maneira alguma é um livro difícil. Ele é um livro um pouco pesado porque a gente vai sentindo um pouco a angústia junto com o personagem, né? Mas eu dei 5 estrelas, é um livro que eu gostei muito e acabei relendo, tá? Bom, agora sim, eu vou falar sobre um filme que, à medida que eu li esse livro, esse filme ele me vinha muito na cabeça e eu até procurei na internet para ver se havia alguma relação entre eles. Eu não achei uma relação direta, mas uma relação indireta. Bom, é um dos meus filmes preferidos, eu já assisti acho que milhares, sempre que está passando eu vejo, eu tenho ele gravado. E qual que foi a relação que eu encontrei? Bom, esse filme é baseado numa peça, e nessa peça é feita uma referência àquela teoria do Nietzsche, que é do super-homem, né? Em que ele diz que os homens fortes, os homens poderosos, eles têm que fazer com que os fracos sucumbam, né? Eles têm que ajudar os homens fracos, débeis de inteligência, a sucumbir. Então é mais ou menos esse o conceito do super-homem do Nietzsche. E que bate um pouco com esse negócio da divisão que o Roger fazia de homens extraordinários, a quem tudo era permitido, e os ordinários que tinham que sofrer tudo aquilo. Esse filme é o Festim Diabólico do Hitchcock. Ele é de 1948 e é um filme assim inovador em vários sentidos. Primeiro que os protagonistas são 2 jovens, veladamente ele não é uma coisa muito evidente, mas você percebe que é um casal, tá? Que aqueles 2 são um casal. E o filme, e outra coisa que inovou, porque assim, o Hitchcock, como esse livro ele foi baseado numa peça, o Hitchcock ele quis filmar como se fosse a peça de teatro mesmo. Então ele fez o filme todo num único plano sequência com poucos cortes, como se fosse realmente uma peça de teatro. Então assim, você imagina naquela época, 1948, em que quase não havia tecnologia, para que houvesse a troca de rolo, para que continuasse o filme sem corte, isso dá para perceber assistindo ao filme, ele focalizava a câmera, dava um close numa coisa preta, no caso um paletó de um personagem, aí ficava tudo escuro, trocava-se o rolo, depois ele voltava com a câmera e a cena continuava. Tanto é que o filme inteiro se passa dentro de uma sala de um apartamento, e não é cansativo. E qual que é a relação do livro com esse filme? Bom, esses 2 personagens, eles planejam uma festinha no apartamento e convidam o Arthur, que é um colega da faculdade deles, um ex-colega da faculdade, e a família do rapaz, a noiva e até um ex-namorado da noiva, e um professor da faculdade. Só que ele marca que o rapaz chegue antes. Por quê? Porque logo no começo do filme aparece eles enforcando e matando o rapaz. Eles matam o rapaz e colocam dentro de um baú que tem na sala, um baú que é uma espécie de uma cômoda. E vão preparar a recepção, colocam a comida em cima daquele baú e nisso vão chegando os convidados, que são a noiva do Arthur, que tá morto dentro do baú, a família dele,
né, e o professor. Esse professor, ele quem representa ele é o James Stewart, e ele, durante as aulas dele, ele dava esse conceito do super-homem, né, do super-homem do Nietzsche, falando que os homens mais fortes têm direito a tudo, né? E os dois acabam cometendo esse crime como uma tentativa de provar que eles são os melhores, né? Bom, e o filme, ele assim, apesar de se passar no apartamento, ele é muito tenso, porque você sabe que o corpo está ali dentro da mala, a comida está sendo servida ali em cima, a família do garoto está esperando ele chegar, estão tensos porque ele não chega, e o assunto vem à tona, os dois estudantes acabam puxando o assunto com o professor, daquela teoria dele, de tal forma que o professor acaba ficando desconfiado, né? E a tensão toda do filme está nesse diálogo do professor com os dois, né? Você fica pensando em que momento, ou se isso vai acontecer, que vão descobrir ali, quem que vai descobrir um cadáver ali no meio de uma festa. Então é bem interessante, tá? Eu acho que vale a pena, Festim Diabólico, o filme é muito bom. E o Hitchcock, mesmo com um filme que se passa dentro do apartamento, ele consegue aparecer, né? Fora do apartamento, alguém olhando ali na janela. Então é isso. Quem tiver assistido ao filme, quiser comentar, quiser me dizer o que achou, se realmente acham que tem a ver a relação que eu consegui fazer entre os dois, né? Mas realmente foi uma coisa que me veio na cabeça. Bom, então é isso. Para concluir, eu terminei o mês lendo, fazendo a quarta leitura do livro aqui do Balzac, né? Estudos de Comédias da Vida Privada. O quarto título que tem aqui é A Bolsa. É um conto apenas, tem 47 páginas. E ele vai falar sobre um artista, ele é um pintor e ele alugou um apartamento que é numa espécie de pardieiro, um ambiente muito pobre, mas por causa da iluminação ele acaba escolhendo aquele lugar. Bom, aí ele sofre um acidente e ele é ajudado por duas moradoras, que é a mãe e a filha, que moram lá naquele apartamento. Bom, e ele começa a se interessar principalmente pela filha, obviamente, e começa a observar o ambiente em que elas moram e ver que alguma coisa não bate ali. Elas falam muito bem, elas têm uma certa classe, só que por outro lado elas vivem num ambiente muito pobre. Ao mesmo tempo, a decoração da casa é uma mescla de coisas muito caras com coisas muito baratas. Então ele começa a alimentar uma dúvida de como vivem aquelas duas. Ele não consegue entender como elas vivem, por que elas estão naquele ambiente que parece que nada combina, né? Então é um conto bastante simples, mas o Balzac ele consegue despertar uma dúvida, e até o final você não consegue perceber a verdade, né? Uma coisa é aquilo que o pintor está pensando, uma coisa é aquilo que elas estão querendo que ele pense, uma coisa é o que toda a sociedade pensa a respeito delas, e no final a gente tem a verdade, né? Você não sabe se elas são duas vigaristas, você não sabe se elas são duas pobres coitadas, se elas são as vítimas. Então é interessante porque numa história apenas 47 páginas, mas até o final ele consegue manter esse clima de dúvida, né? Deixa eu ver o que eu selecionei aqui. Bom, para um observador havia um não sei que de desolador no espetáculo daquela miséria, que se assemelhava à maquiagem de uma mulher velha que ainda quer se dar ares de moça. Então isso é para descrever um ambiente que ele não achava compatível com as duas, né? Respondeu concisamente às perguntas que lhe foram dirigidas e que felizmente ouviu, graças à singular faculdade de nosso espírito, cujo pensamento pode, de algum modo, desdobrar-se às vezes. A quem já não aconteceu ficar mergulhado numa meditação voluptuosa ou triste, ouvir-lhe a voz do íntimo e ao mesmo tempo assistir a uma conversação ou a uma leitura.
Isso daí, eu só anotei essa frase aqui porque essa frase prova uma teoria que eu tenho de que o Balzac tem alma de mulher. Ele pensa como ele tem alma feminina. Porque vocês sabem que dizem que só a mulher, só o cérebro feminino, ele tem a capacidade de se concentrar em duas ou mais coisas ao mesmo tempo, né? Então essa frase acho que prova isso, essa teoria que eu tenho. É um conto de 1832 e ele está sendo debatido lá no Fórum Literário Entre Pontos e Vírgulas. Quem quiser ler, mesmo que tardiamente, quiser participar do debate. Isso aqui é só uma amostra grátis, porque é uma obra bem simples do Balzac, é apenas um conto. E apenas para quem quiser só conhecer o estilo dele, né? Mas apesar que eu acho que a obra dele é muito mais tá muito mais bem representada por outros títulos, né? Mas quem quiser começar de repente por um conto para conhecer o estilo, vale a pena A Bolsa do Balzac, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado. Comentem, critiquem e fiquem à vontade aí para dar suas opiniões, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!